Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Quando se fala em terceiro setor, as ONGs certamente precisam ser abordadas. Doutora, afinal, o que é ONGs? ONG é um tema amplamente usado no Brasil e em outros países também, mas ele não é um termo jurídico. ONG significa as organizações não governamentais, as instituições sem fins lucrativos, mas propriamente, juridicamente, elas são associações sem fins lucrativos, fundações privadas e organizações religiosas. De repente, ONG surge no Brasil, aí começa numa visão focada para nós aqui do estado de Mato Grosso, focada ao meio ambiente. Como é que surgiu essas ONGs no conceito geral? Olha, as ONGs são muito antigas. É difícil definir como é que elas surgiram Mas por que onde. No Brasil veio essa nos últimos 10 anos, realmente estão ocupando o seu espaço? Nos últimos 10 anos, ganhou representatividade o conceito de responsabilidade social e sustentabilidade. Então, a sociedade foi evoluindo por um modelo de que percebeu que só o lucro não adianta e que só o Estado não é capaz de fazer tudo sozinho. Então, ele precisou muito da colaboração do terceiro setor para conseguir realizar suas tarefas, para que a sociedade seja mais justa, mais igualitária, para que a economia se desenvolva. Por isso, nos últimos 10 anos, a gente tem ouvido falar mais em ONGs. A senhora tem como citar para os telespectadores assim, quais são as ONGs mais confiáveis hoje no Brasil? Olha, Uma escala? Existem mais de 350 mil ONGs, de acordo com a última pesquisa feita pelo IBGE, que data de 2005. Então, esse número hoje já é bem maior, né? Apesar de não se ter um número real. Mas em termos de confiabilidade, existem várias, né? A própria Santa Casa de Misericórdia, que tem mais de 400 anos de existência, Instituto Padre Chico, que há muitos anos faz educação de deficientes visuais, a ACD, que há tantos anos colabora, né? Exatamente, Fundação Abrinq, que é um exemplo maravilhoso para o Brasil, né, que começou com a iniciativa de empresários para a erradicação do trabalho infantil. A senhora me permita a liberdade, pelo seu idealismo, quando se fala em terceiro setor e ONGs, eu acho que a senhora, quando via aqueles escândalos dos anões do orçamento, essas corrupções a nível que utilizam uma ONG como fachada, eu acho que esse momento para a senhora deve ser muito triste, né, doutor? É realmente muito triste, porque, inclusive, quando se fala em terceiro setor, isso se tornou marcante. Quando se fala em terceiro setor, o que se pensa também, uma das primeiras coisas é corrupção, é desvio de dinheiro. Isso é triste para um setor que expressa tanta qualidade em seus serviços. Vocês se preocupam num trabalho, eu diria, no Mato Grosso nós estávamos muito focados pela mídia nacional e só divulgava, às vezes, algum desmatamento, a queda de uma árvore. Não divulgava o que representava na economia do Estado. E é muito fácil você defender o meio ambiente sentada num gabinete na beira da praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem que viver a nossa situação a nível de Mato Grosso. E, obviamente, as ONGs pegaram para valer. Por isso, há uma tristeza com relação a determinados segmentos da sociedade, com relação ao terceiro setor, ligado à ONG. E nós lá, na contramão, procuramos a mesma imprensa e começamos a fazer um trabalho a nível nacional mostrando que Mato Grosso, que a Amazônia, não é aquilo que se falava. O terceiro setor se preocupa num trabalho dessa natureza para fazer com que ele não seja atacado indevidamente? Não existe ainda uma preocupação tão organizada nesse sentido, infelizmente. É claro que as ONGs têm procurado se preservar, têm procurado demonstrar transparência, lisura, né, e têm conseguido aí representativamente, ainda numa escala menor, eu diria, não tão grande, não tão importante como seria, tem conseguido demonstrar sua boa-fé e a excelência dos seus serviços. Dá para a senhora dar uma conceituada juridicamente falando sobre a personalidade de uma ONG? Então, uma ONG juridicamente, ela pode ser uma associação, que é um conjunto de pessoas que se unem por um ideal comum, por um objetivo comum. Então pode ser educação, saúde, assistência social. Ela pode ser uma fundação privada e nesse caso ela é um conjunto de bens que é disponibilizado por um instituidor, seja em vida ou em morte,
geralmente ela recebe o nome do seu instituidor ou de uma pessoa representativa para a sociedade. É o caso da Fundação Padre Anchieta, de Fundação Ayrton Senna, enfim, o Instituto Ayrton Senna e vários outros que recebem o nome das pessoas que instituíram. Por que elas começam a estar tão presentes assim na vida do brasileiro? Que segredo é esse? Então, não tem o segredo para as ONGs estarem tão presentes, né? O que eu entendo por essa importância e presença na vida das pessoas é o fato da excelência dos serviços. Então, hoje toda ONG, por menor que ela seja, ela tem uma preocupação real com o ser humano ou com o meio ambiente. Ela se dedica àquilo e acho que isso atrai muito a atenção das pessoas. A gente vê o Mato Grosso, como eu sou de lá, eu tenho que citar constantemente, nós temos o patrimônio mundial da humanidade, que é a floresta amazônica. E aí a gente observa a presença constante de ONGs internacionais. O terceiro setor brasileiro se preocupa com essa invasão da nossa privacidade? Se preocupa sim. Inclusive, os últimos escândalos lá de 2008 para cá foram muitos escândalos nesse sentido e levaram o Ministério da Justiça a promover ações e até a mudar a legislação sobre o tema. Então, hoje, o Ministério da Justiça promoveu um recadastramento dessas ONGs e divulgou previamente um resultado, ainda não é concreto, mas apenas 50% dessas ONGs internacionais se recadastraram. Olha só. E dessa porcentagem nenhuma está na região norte, o que é bastante preocupante. Olha só. Por isso o rigor na fiscalização. Mais na Sudeste, beira de praia, essas coisas todas. Sudeste foram as que mais se recadastraram, né, das organizações estrangeiras. A sociedade, o telespectador, como é que ele faz para sentir, para analisar se uma ONG é séria, se uma ONG é correta? A empresa, você vai na junta, você tira certidões no domicílio dos diretores, você tira certidões cíveis, criminais, e você sabe da realidade. E uma ONG? Olha, uma ONG só conhecendo o trabalho dela, né? É muito difícil na atual sociedade hoje, apesar da boa-fé de muitas ONGs, você ajudar sem saber quem é. Então, se você tem o interesse de ajudar uma ONG, vá até essa ONG, conheça a sede dela, procure saber quantas pessoas ela ajuda, conheça o estatuto dessa ONG, se ela é regular, se ela procura seguir as leis, né, para a Constituição, se ela realiza assembleias, eleições constantemente, se ela tem uma contabilidade séria, se ela publica seus balanços, demonstra transparência, informa para aqueles que a ajudam aonde são aplicados os recursos que ela utiliza. Enfim, essas são condutas para que você saiba onde está sendo aplicado o seu dinheiro. Claro. Mas, doutora, assim, eu gostaria de focar mais, eu estou no Mato Grosso, chega uma ONG internacional, que providência eu devo tomar? E, às vezes uma ONG que não entende daquilo que está ali se propondo, que providência eu devo tomar? Olha, é importante você procurar o site do Ministério da Justiça. Lá hoje existem informações sobre as organizações estrangeiras que estão cadastradas. Então, o primeiro passo é saber se ela está cadastrada. Se ela está cadastrada é porque ela seguiu os requisitos da lei e ela pretende exercer a sua atividade de forma correta aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro passo. Entre no site do Ministério da Justiça e procure se informar quem é aquela ONG, aquela organização estrangeira. Okay. Não deixe de acompanhar o terceiro bloco do programa Cláudio Alves Sem Censura de hoje. Continuamos nossa conversa com a advogada Renata Fávero Rampazzo. Será que uma ONG pode ter lucros ou prejuízos? A resposta logo após o intervalo. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo Sem Censura, um oferecimento sonoticias.com, as principais notícias de Mato Grosso. As organizações não governamentais, as ONGs, significam um grupo social organizado sem fins lucrativos, constituído formal e autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de populações excluídas das condições da cidadania.